Como saber se no seu terreno tem pedras preciosas? Aí você tem um terreno, pode ser um sítio, uma fazenda, uma chácara ou até um quintal de uma casa, dependendo do tamanho. O fato é que você tem acesso a uma área de terra e quer saber se ali pode ter pedras preciosas. Então eu te digo que tem sim, e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Eu sou o Jair Monteiro e você está no canal Pedras e Achados. Seja bem-vindo, não esquece de deixar o like se você gostar desse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no nosso canal também. Eu não sei você, mas quando eu era criança eu gostava de procurar pedras por aí com meu pai. Eu tinha uma coleção de pedras que na época eu não fazia ideia do que eram. Mas sabe que dá aquela vontade de um dia achar uma pedra preciosa? O fato é que muita gente tem alguma área de terra ou tem acesso a alguma área e gostaria de saber se naquela área pode ter pedras preciosas. E nesse caso eu resolvi fazer aqui um passo a passo do que você tem que fazer. No caso sim, vai ser um primeiro passo, mas você também tem que se esforçar. Primeiro eu vou resumir o que nós temos que fazer, depois eu vou explicar tudo detalhado melhor. Mas vamos lá, acompanhe o vídeo inteiro para você entender todos os detalhes. Basicamente, para você saber se numa área tem pedras preciosas, a gente vai pelos indícios e não diretamente procurando as pedras preciosas. Então a gente vai no terreno, cata amostras de tudo que tem lá, leva para casa, lava e depois identifica os minerais e as pedras que vieram, para saber qual tipo de pedra pode existir naquele lugar. Cada pedra tem um tipo de indicativo diferente, mas isso eu vou falar mais à frente. Mas esse tipo de trabalho chama-se fazer uma prospecção. Então essa análise inicial é basicamente isso, você pegar um pouco de tudo que tem, ou então tirar foto caso seja pedras muito grandes que não dê para levar para casa. Mas agora eu vou explicar melhor tudo que eu já falei de forma mais detalhada para você entender bem todos os passos. O primeiro passo, vá até o local e recolha algumas pedras. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas é a primeira coisa, é mais importante. Você ir até o local e pegar pedras que encontrar por lá. Pega um pouco de tudo, cada tipo de mineral que aparecer. Cuidado com as pedras grandes, porque logo você vai sentir o peso. Tenta encher um balde com diferentes materiais. Se você notar alguma coisa diferente na terra, traga alguma amostra também. Encha um balde e leve para casa. Se na região tiver pedras muito grandes que você não conseguir levar para casa, tira algumas fotos, tenta tirar as melhores fotos possíveis. Se tiver uma área muito grande e você notar que tem materiais diferentes, tenta separar as amostras em baldes ou sacos diferentes, por exemplo. Agora que você já pegou as pedras e levou para casa, vamos ao passo 2. Chegando em casa com as pedras, lave tudo muito bem o que você encontrar. Algumas pedras podem ter inclusões de ferrugem ou barro difícil de soltar. Em alguns casos, você pode usar o ácido muriático para fazer a limpeza. Esse produto é fácil de achar, ele vende em lojas de produto de limpeza. Mas não se preocupe se você não tiver, pode só usar água e sabão mesmo. O importante é que fique tudo bem limpo. Agora você vai precisar identificar esses minerais, mas não precisa identificar tudo e nem precisa identificar tudo de uma vez. E é importante que você saiba também que no meio de uma cata simples como essa de prospecção, dificilmente vai vir algum material precioso logo de cara, mesmo que na sua região tenha pedras preciosas. Isso porque cada tipo de pedra tem os seus indícios, que são os minerais que acompanham as pedras preciosas. Mas calma que eu vou falar desses indícios daqui a pouco. E isso vem um terceiro passo. As pedras que você trouxe podem ser basicamente de 3 tipos, e é bom separar para ficar mais fácil a identificação delas depois. Elas podem ser pedras quebradas ou fragmentos, desses comuns que a gente vai achar em terra, no barranco. Elas também podem ser pedras roladas, que vão ser essas meio arredondadas, até meio polidas naturalmente, típicas de pedras achadas em rios. Mesmo que você não tenha achado em rio, pode ser que você encontre alguma pedra meio arredondada. Isso significa que ela já sofreu o desgaste do tempo, ela está se movimentando na natureza há um bom tempo. E pode ser também que ali, mesmo que não seja rio, já tenha existido algum rio ou alguma correnteza há milhões de anos no passado. Separe essas pedras também. A maioria dessas pedras são quartzo ou quartzito, são chamados seixos rolados. Mas dentre essas pedras também podem surgir pedras preciosas, então é bom analisar elas separadamente. E por último, você pode ter achado os minérios. Os minérios são um pouco mais difíceis de serem identificados, porque eles são geralmente quase todos bem parecidos. Eles geralmente têm a cor escura, são meio metálicos, são bem pesados e geralmente são usados em alguma finalidade industrial.
Mas se você também achou esse tipo de material, separa eles também para facilitar a identificação depois. Então agora vamos para a identificação em si. Se você é novo no mundo de pedras preciosas, não reconhece muitas pedras, não se preocupe, você não precisa identificar todo o material de uma vez. Pode ser que isso leve um tempo, isso é normal, mas se você quer realmente saber se na área tem pedras preciosas, vai valer a pena, esse é o processo normal. Mas uma dica muito boa que eu quero deixar para você é baixar no teu celular o aplicativo Rock Identifier. Se escreve assim, olha, eu vou deixar aqui na tela, Rock Identifier. Eu vou deixar escrito também aqui embaixo na descrição. Então você pesquisa lá na Play Store ou na Apple Store, você vai procurar por esse aplicativo, vai baixar e instalar ele no seu celular. Ele é um aplicativo pago, mas se eu não me engano você pode usar ele por 3 dias ou são 7 dias de graça. Com esse aplicativo basta fazer uma boa foto da pedra que você quer identificar. Claro que esse aplicativo não é um ser humano, ele não é também um gênio, mas ele funciona para a maioria das pedras. A gente inclusive fez um vídeo testando esse aplicativo e eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Aí depois que acabar esse vídeo acompanha lá como é que funciona esse aplicativo de identificação de minerais. Se você não conhece, ele é muito bom, funciona muito bem para a maioria das pedras. Então ele vai te ajudar bastante, basta fazer boas fotos que ele vai ajudar a identificar a maioria dos minerais. Pronto, agora o quarto passo. Eu vou falar um pouco dos minerais que estão mais ligados a algumas pedras preciosas para você aprender a identificar. Mas lembre que esse vídeo é um passo a passo resumido. Se eu fosse falar tudo em detalhes, acho que ia levar mais de 1 hora para explicar tudo como seria a identificação dos minerais, mas quem sabe eu faço um vídeo longo assim algum dia, detalhando e explicando tudinho para vocês. Mas vamos lá, veja se nos materiais que você trouxe tem a presença da mica ou da malacacheta. A mica são essas plaquinhas que parecem plástico, ele é meio reflexivo, também é meio metálico. Algumas podem ser bem miudinhas, umas chegam até a virar um pó misturado com a terra, algumas pessoas chegam até a confundir com ouro. Elas podem ter várias cores, cada cor das micas tem um nome diferente. Mas o que você precisa saber agora é que se você encontrou as micas ou as malacachetas, isso é um bom indício que na sua região pode ter pedras preciosas. Se as placas de mica forem maiores, as chances aumentam. E se a mica for de uma coloração dourada ou meio esverdeada, por exemplo, é um dos indícios que na região pode ter a presença de diamantes. Uma outra rocha fácil de identificar é o granito. Analise se na sua região tem alguma formação de granito e também de pegmatito. O pegmatito ele parece um pouco com granito. Sabe aqueles grãozinhos que tem dentro do granito? Então, o pegmatito é mais ou menos daquele jeito, só que ele é um pouco maior. Os grãos são bem maiores, na verdade. Podem chegar a 3 centímetros de tamanho. Pode se formar em um paredão bem grande. Em meio ao granito e ao pegmatito, se tiver micas junto, as chances de encontrar pedras preciosas já melhoram bastante. Um outro elemento que você pode encontrar junto ao pegmatito é o xisto, que é esse material meio metálico, meio acinzentado, que se desmancha fácil na mão. Se você encontrar o xisto, a malacacheta, os pegmatitos e o granito na região, esses minerais, há grande chance de você encontrar pedras como turmalinas, de várias cores, água marinha, topázio, morganitas, granadas e algumas outras pedras preciosas também. Então fique atento a esses detalhes. Mas se as pedras que você achou são desse tipo arredondadas, como as pedras de rio, ou até que sejam mesmo retiradas de algum rio, procure pedras pesadas. Eu digo pedras mais pesadas do que o normal para o tamanho. Isso porque a maioria das pedras roladas são quartzo e quartzito, pedras em geral que não têm valor. Mas no meio delas podem surgir as pedras preciosas, que são geralmente mais pesadas do que os quartzos, que são o caso dos rubis, as safiras, diamantes, granadas, topázio, todas elas são mais pesadas do que o quartzo. Então qualquer pedra mais pesada do que o normal pode ser suspeita. Mas você pode procurar por pedrinhas escuras, como as ilmenitas e as cromitas, que são derivadas do minério de ferro. Elas parecem um pedacinho de metal, um pedacinho de grafite, e geralmente são pedras extremamente pesadas. Procure também por granadas, essas pedrinhas avermelhadas, amarronzadas, meio escuras, geralmente com a forma quase que uma bolinha nos rios. As granadas, quando têm um tamanho bom e têm uma boa coloração de vermelho, também são pedras preciosas, mas como elas são bem pesadas, elas podem ser um forte indicativo que na região também tem diamante, rubi e safira. Então fique atento a essas pedrinhas que são comuns de serem encontradas em rios. Como a granada é uma pedra pesada que pode se acumular em alguns pontos dos rios, diamantes, rubis e safiras também podem se acumular nos mesmos pontos.
Então, gente, olha só, o segredo é simples. Se você quer realmente saber se na região tem pedras preciosas, você precisa ir a campo, pegar as amostras, recolher o material, limpar e identificar. Lembra que cada pedra preciosa tem o seu indício, então a gente também pode fazer o caminho inverso, e aí vai o quinto passo para te ajudar a identificar as pedras preciosas. Você pode achar meio difícil a identificação dos minerais no início, então você pode simplesmente pegar uma pedra preciosa, por exemplo a turmalina, e descobrir quais são os indícios que tem turmalina na região. Assim você consegue saber se aqueles minerais que você encontrou são esses indicativos de turmalina. A mesma coisa você pode fazer com várias outras pedras, água marinha, diamante, esmeralda. Você pode descobrir quais são os indicativos de cada um desses minerais e comparar com os minerais que você encontrou. Assim vai ficar mais fácil você experimentar a sua área para saber se ela pode ser uma área que tem um indicativo para alguma dessas pedras preciosas. Mas para sua felicidade, a gente já fez vídeos específicos sobre como achar a maioria dessas pedras preciosas e quais são os indicativos de cada uma delas. Então eu vou deixar todos esses vídeos bem listados, tudo arrumadinho aqui embaixo na descrição desse vídeo. Assim que acabar o vídeo, corre lá e dá uma olhada, vai ter lá os vídeos turmalina com todos os seus indicativos, água marinha, diamante. Tá tudo bem detalhado nos vídeos o que você precisa observar na região para encontrar cada tipo de pedra preciosa. Tudo que eu falei aqui foi uma forma resumida, é um passo a passo. Vai até o local, pega o material, leva para casa, lava, separa por tipo, faz a identificação e aí descobre qual tipo de mineral pode ter ali. Eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês e que todos tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários para a gente saber, tá bom? Então deixa o seu like, segue a gente, se inscreve no canal, breve nós vamos falar mais sobre esses temas. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo, valeu e até mais!